Bem-vindas a mais um episódio do Papo de Mãe Mulheres Conscientes. Hoje nós queremos conversar sobre algo que atravessa todas nós, a ciclicidade. Nós fomos ensinadas a ser lineares, produtivas, constantes, mas o corpo, as emoções e a vida são feitos de ciclos, e a cada fase traz sua própria sabedoria. Hoje nós vamos juntas celebrar como é viver em sintonia com o natural, respeitando os nossos ritmos, pausas e renascimentos. Então, se esse assunto ressoa com você, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem. Eu sou Patrícia Coiate, eu sou terapeuta, numeróloga e mãe da Isadora e da Melina. Meu nome é Melissa Haddad, eu sou terapeuta Theta Healer e radiestesista, e também mãe da Mirella, de 12 anos. E esse é o Papo de Mãe. Fique com a gente nesse episódio do Papo de Mãe, que hoje nós temos uma convidada especial, Flávia Alves, que é terapeuta junguiana, especialista em energia feminina e ciclicidade e também taróloga. Seja bem-vinda, Flávia. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E falar sobre o feminino é algo muito importante para mim, porque foi a partir desse olhar para esse feminino, desse resgate do feminino, que eu entendi um pouco mais sobre essa natureza de ser mulher, né? Essas mudanças que acontecem não só hormonais, como emocionais, físicas, e que cada fase nos convida a um novo olhar, né? A olhar para aquilo que faz sentido para a gente e nos descobrir através do nosso corpo, das nossas emoções e daquilo que a vida nos convida a cada dia. O que, né, é muito difícil a gente fazer atualmente nesse mundo que pede cada vez mais correria, cada vez mais produtividade, cada vez mais silenciar o sentir, tomar um remédio, e impede a gente de se conectar com essa energia feminina, com essa ciclicidade, com o que é ser mulher, né? Eu acho que a gente fez um papo de mãe sobre o que é ser mulher, mas esse da ciclicidade, ele traz um olhar aprofundado, né? Um olhar com uma pessoa especialista que estuda há muito tempo sobre isso, que me incentivou a estudar isso, né? Que me colocou, né, nesse olhar diferenciado, porque sim, eu tinha muita essa energia masculina de fazer, de ter que ser assim, de vamos lá, mas pouco do sentir, do intuir, do pausar, do descansar. Então, eu acho que no mundo atual, eu acho que é um assunto muito importante, né? Que a gente vê várias mulheres com problemas, né, relacionadas ao sistema reprodutivo feminino, que tem muita ligação com esse não sentir, com esse não silenciar. Então, esse papo é sobre isso, é sobre a gente entender o nosso corpo, a gente respeitar o nosso tempo e a gente viver mais ligado a esse feminino que é muito desprezado, né? O feminino muitas vezes é visto, né, nesse lado escuro, por falta de conhecimento, né? Por falta de conhecer o que é esse feminino. E eu acredito que a melhor forma da gente descobrir o que é essa energia feminina é através da natureza. É através dos mitos, dos contos, porque eles nos trazem pistas daquilo que o feminino é. E o feminino traz muito essa questão do acolher, do receber, do se conectar, né? Do gerar vida, do fluir. E eu acredito que uma das maiores dificuldades da gente como mulher hoje é conseguir olhar para esse feminino e, e conseguir olhar na sua própria individualidade, porque é muito mais do que padrões pré-estabelecidos de que isso e aquilo é coisa de mulher ou não. É muito mais sobre você permitir sentir o seu corpo e se adaptar com aquilo que faz sentido para você. Porque
é muito fácil você falar, acompanha seu ciclo, se permita sentir, descanse, mas isso na prática, no dia a dia, como que é para você? Você consegue essas pequenas pausas fazem sentido ou uma pausa mais longa? Então, cada uma vai perceber esse ciclo e esse feminino de uma maneira e vai expressar esse feminino de uma maneira. E tá tudo certo. Não existe um certo ou um errado. Tem que ser um feminino assim ou tem que ser um feminino daquele jeito. É tanto que, de acordo com os arquétipos, né, se a gente for olhar pela mitologia grega, são 7 mulheres diferentes que formam a totalidade desse feminino. E a gente expressa cada uma delas de maneira diferente. E o nosso próprio ciclo, a gente sente de uma maneira diferente, né? Cada fase do nosso ciclo, cada mulher vai sentir de uma maneira diferente. Eu falei com a Patrícia, quando eu dou a louca da faxina, eu posso saber que está perto da minha menstruação vir. Por quê? Porque eu sei que é como se eu precisasse organizar o meu ninho para mim poder descansar. Então, dá essa vontade de arrumar, de organizar tudo. Ontem mesmo eu tirei a ceia de aranha aqui e hoje ela veio. E ela antecipou, que era para vir ainda daqui uma semana. Então, e tem essa mudança também, né? Às vezes um ciclo não é de 28 dias, às vezes ele é de menos, de 21, de 23, de 24, vai depender de como que você experimentou cada uma dessas fases, como que o seu corpo reagiu, os seus hormônios processaram as emoções e as informações que tiveram durante esse período. Então, é um olhar muito profundo e muito minucioso, né? Os primeiros 3 meses que você começa a acompanhar, você começa a ter uma noção do que é. Mas a cada fase e a cada desafio que vai trazendo, isso vai mudando dentro de você. E você vai conseguindo cada vez mais se aproximar o que é esse feminino para você. Para mim, por exemplo, demorou bastante tempo para eu começar a acompanhar o meu ciclo e me aproximar dessa parte minha, porque eu sempre fui muito ligada à produtividade, a querer fazer. Então, assim, eu sempre via de uma forma externa, né? Os acontecimentos na minha vida, eu sempre via de uma forma externa e sem olhar para como eu pensava ou como eu sentia em relação às coisas que me aconteciam. Então, demorou para eu entrar em contato com essa parte minha, mesmo porque eu acredito que para muitas mulheres seja assim também, de não gostar, né, de até desprezar essa questão, né? Então, assim, eu tinha muito essa relação de ficar, como que eu posso dizer? Eu ficava indignada de ficar menstruada, eu achava que era uma coisa terrível. Então, todo mês eu me sentia muito mal nessa época e ficava feliz quando acabava. Eu ainda fico feliz, mas eu me conecto mais com essa parte e eu sei que isso é também uma parte de ser feminina e tá tudo bem. Hoje eu me sinto mais em paz com isso. E antes é como se eu guerreasse comigo mesma e com a minha natureza. E eu acredito que para muitas mulheres também seja assim, né? Hoje em dia tem até remédios, né, que mascaram isso, né, que interrompem o ciclo, porque muitas não querem ter esse desconforto. Eu entendo que seja necessário a gente entrar em contato com isso, porque é uma parte do ciclo natural da vida feminina, e hoje eu me sinto mais em paz com isso. E eu também percebo que existem sentimentos diferentes, né? Eu sinto de uma forma diferente em cada fase, né, do mês. Como você estava falando, né, Flávia? A gente está muito conectado com a natureza. A mulher está muito conectada com a natureza. E a mulher, ela está muito conectada à energia da lua, né? Que tem esse ciclo de 4 fases. Então, durante o mês, a mulher também tem esse ciclo de 4 fases, né? Eu acho que você pode falar sobre isso até com muito mais profundidade.
mas eu percebo que em cada uma dessas fases eu sinto e penso de uma forma diferente. E foi só a partir do momento que eu comecei a me conectar com essa energia, de saber em que fase do ciclo que eu estava, que eu fui me entender melhor e acolher essa parte minha. E entender que isso é mais apropriado, por exemplo, essa energia de querer fazer mais, de querer produzir mais, ela é mais apropriada para um certo período do mês. Em outros períodos, eu posso ficar mais relaxada, eu posso me deixar levar com mais facilidade, mas tem um período que eu fico mais energizada, vamos dizer assim. Eu acho que você entende um pouco até melhor do que eu, e você poderia explicar um pouquinho mais sobre isso. É nessa fase que a gente sente mais energia, mais disposição, é a fase pré-ovulatória, né? É a fase que a gente está mais conectada com a lua crescente, né? É onde ela está nesse desenvolvendo e traz também a energia arquetípica da jovem, da Ártemis, da Atena. Ela tem mais a gente consegue ter, por causa dos hormônios dessa pré-ovulação, a gente consegue estar com um nível de estrogênio maior e a gente consegue estar mais concentrada, mais assertiva naquilo que a gente fala. Então, é como se a menstruação, né, não só a menstruação, mas todo o ciclo, né, cada fase dele viesse a ensinar a gente sobre uma das fases da mulher, né? A pré-ovulatória, a jovem, a ovulação, a mãe, a pré-menstrual, né, vem com a energia da feiticeira, da bruxa, e a menstruação, a da anciã. Então, cada uma vem nos conectar com as fases desse desenvolvimento desse feminino. Vem trazer que dentro de um mesmo ciclo, a gente experimenta cada uma dessas energias e de uma forma diferente, porque esse pensamento mais lógico, esse raciocínio, essa disposição, quando pode acontecer de você estar realmente conectada com a lua, né, vindo, né, lua nova, menstruação, lua crescente, pré-ovulatória, lua cheia ovulatória, pré-menstrual, a lua minguante. Mas pode acontecer, por conta do processo que você está vivendo ali, que foi o que eu vivi o ciclo passado, de inverter. Você está na hora que seria a fase da lua cheia, de você estar mostrando o seu brilho, de você estar mais amorosa, mais receptiva, você está menstruando. E aí essa energia toda se volta para dentro, para você ouvir sua intuição, para você ter clareza sobre aquilo que você quer para si, né? E aí o que eu acho muito bonito dessa questão da ciclicidade é isso, que cada fase vai ensinar a gente alguma coisa e chama a gente para olhar para a gente de uma maneira diferente. Agora, meu ciclo alinhou de novo com a lua, então eu estava menstruando na lua cheia, indo para crescente, agora já voltei de novo para a lua nova. Então, esse movimento meu voltou de novo a alinhar com a lua e trazer essa concepção de que eu estou de novo voltando a olhar para fora, não só para mim. Foram 3 ciclos eu voltada para mim, querendo mais ficar quieta na minha, né? Eu dei uma distanciada de tudo. E agora já teve essa mudança, porque eu me permiti descansar. E quando você não permite, isso vai se estendendo, né? Você vai ficando cada vez mais naquele ciclo que precisa de olhar para você. Então, você buscar esse conhecimento é uma maneira de autoconhecimento mesmo, daquilo que é a sua energia feminina. E não do que os outros te falaram que é. Você vai ter uma noção, né, através das luas, através desse movimento mas só que mapeando as suas emoções. Eu acho que o que é interessante aqui, 2 pontos, né? Quando você traz isso, que você estava mais alinhada de outra forma, 3 ciclos, e agora voltou,
Eu acho que a gente tem muito uma questão de ser regulada na menstruação, né? Ah, precisa descer naquele dia, precisa ser daquele jeito. E não é assim, né? É fluídico, digamos assim. É isso que a Flávia falou, ele vai mostrando aquilo que a gente precisa ver, né? Aquilo que é difícil a gente ver, mas a gente precisa ver, né? Foi isso que os 3 ciclos dela, que era para ela ficar mais fechadinha, mostrou. Tá, e se ela não tivesse ficado fechada? O ciclo provavelmente ia continuar dessa forma. Então, eu acho que essa questão da mulher querer ser regulada a todo custo é uma ilusão, porque não existe. A gente não é a mesma pessoa o mês inteiro. Então, quando a gente tem esse conhecimento da ciclicidade, eu acho muito interessante. O que acontece? Eu comecei a me conectar com a ciclicidade quando eu saí do CLT para começar a trabalhar como terapeuta. Só que eu tinha muito em mim essa questão da produtividade, muito essa energia masculina, né? De fazer, de ter que, de precisar, de não descansar. E aí eu comecei a perceber que, se fosse depender de mim, eu não ia parar. Eu não ia falar, hoje eu vou descansar. Então, a forma que eu achei de criar esses descansos para mim foi através da ciclicidade. Então, na verdade, eu fiz diferente da Flávia, né? Que a Flávia sentia e fazia. Eu fui conhecer para poder permitir parar, né? Para você ver o quanto a pessoa estava bem. Mas isso trouxe muitas respostas. Porque é isso, cada época do ciclo a gente sente diferente. Então, eu já sei, por exemplo, comigo, que no final do meu ciclo, na época feiticeira, é uma época péssima para mim, no sentido de autoimagem, no sentido de autocrítica, no sentido de cobrança. Então, é uma época que, assim, eu fico mais fechada e eu tento olhar para o que eu estou sentindo, mas com uma certa desconfiança, porque não é tão aquilo, não é tão verdade. Então, eu já sei que nessa fase eu costumo me achar péssima no espelho, como pessoa, como tudo. Então, eu não dou muita importância nessa fase para esses sentimentos. Eu sei que eles estão ali, eu olho para o que me incomoda, mas é como se eu não colocasse no papel aquilo que eu estou sentindo naquele momento. Então, eu não deixo grandes decisões para essa fase, porque eu sei que ela é uma fase difícil. E a própria Miranda fala isso no livro da Lua Vermelha, que essa fase da feiticeira, ela é uma fase mais difícil, porque é a fase que a gente se volta para dentro também, né? É uma fase que a gente está mais introspectivo. Então, quando a gente sabe como cada fase funciona, a gente sabe como se posicionar em cada uma, sem deixar que aquilo determine quem a gente é. Né? Porque mulher é assim, a gente pensa uma coisa, a gente acha aquilo e pronto. E aí, quando eu percebo que eu estou nessa fase, eu penso, aí eu falo, eu estou nessa fase. É normal eu sentir isso, mas porque eu estou sentindo, aí eu começo a pensar, mas eu não me apego tanto a esse sentimento. Não sei se deu para entender. É como se a gente tivesse uma lente de aumento, né, nessas sensações, exatamente nas mais difíceis. Então, tudo se torna muito grande, né? Tudo muito intenso, tudo muito grande. E realmente tomar decisões nessa fase pode trazer consequências não tão boas. Por quê? Porque as emoções estão mais exageradas. E se a gente tomar
as decisões com base nessas emoções, porque não tem como a gente ser totalmente racional. A gente acaba usando uma parte dos nossos sentimentos também para tomar uma decisão. E se a gente olha com uma lente distorcida, o resultado pode não ser tão bom. Então, se você puder adiar um pouco para tomar uma decisão, é muito melhor, porque aí você vai estar com as emoções mais equilibradas, né? Vai estar com é como se você trocasse a lente, né? E aí você pudesse ter um outro olhar sobre aquele mesmo problema. Não que vai disfarçar a situação em si, mas é uma outra perspectiva. Porque se você se deixa levar por grandes emoções, mesmo um problema pequeno pode se tornar uma coisa muito grande, né? Sim. E eu acho que é aí que entra também, né, Flá, a TPM, né? Porque quando a gente não sente, não expressa direito, explode para todo lado. É como se na TPM a gente tivesse uma espada, né, na mão, querendo cortar tudo. Não, aqui não tá bom, e quer encerrar tudo de uma vez. Mas só que tem coisas que a gente não consegue encerrar de uma vez, né? E, de certa forma, a TPM traz já esse desprendimento daquilo que não é mais necessário, né? Traz essa... E aí a feiticeira traz muito isso, essa necessidade de querer transmutar aquilo, de esse olhar mais crítico, justamente por conta disso, né? Que você está com essa espada na mão e você quer encerrar aquilo logo. Mas às vezes a gente ainda não está preparada para realmente encerrar de uma vez, né? Vai ser mais um ciclo que você vai conseguir limpar mais algumas coisas, igual vem a crítica, você sabe que nesse momento você está mais crítica. Por quê? Porque você percebe mais aquilo que você realmente precisa encerrar, mas ainda não consegue finalizar de fato. Então, é ter essa clareza de que eu sei que eu preciso olhar para isso e eu vou olhando aos poucos também, porque não precisa romper com tudo de uma vez, né? E aí, E muitas das mulheres têm uma TPM também muito intensa por conta que são muito... Algumas são muito Deméter, né? Quer muito ter filho, e na hora que ela percebe que não gerou mais um filho ali, que vai vir a menstruação, ela sente raiva e frustração porque está vindo aquela menstruação de novo, e outras já se sente mais aliviada, porque tem muito essa independência da Ártemis, né? E aí sente que, não, acabou aquela menstruação, tá? Não, realmente eu não vou ter mais um bebê, vai vir a menstruação, tá encerrando aquilo ali. Então, a TPM tem essa distância, assim, por conta disso, que tem mulheres que sentem a tristeza mesmo, aquele luto, porque não vai ser mãe, e tem umas que sentem o alívio, né? E é uma coisa muito inconsciente, né? A gente não pensa nisso, eu quero mesmo ter mais um filho, mas na hora que ela vem, você tem essa sensação de tristeza, pode ter certeza. Né? Que é porque não vai ter mais um bebê. Eu acho que também essa dificuldade da gente se conectar, né, com o ser mulher, a ciclicidade, é muito do que a gente aprendeu, né? Porque eu lembro que quando eu menstruei muito cedo, né? Com 10 anos. E, assim, ninguém explicou. Porque acho que minha mãe nem sabia direito o que era, né? Eu lembro que eu ganhei flores, porque foi perto do Dia das Mães, e aí tinha um bilhetinho falando que era o primeiro passo para me tornar mãe. Então, tipo, a menstruação era sobre ser mãe. E por muito tempo foi isso para mim. Mas diferente da Mel, eu gostava de menstruar. Eu me sentia mulher. Estranho, mas eu gostava. Eu sentia prazer de estar menstruada. Mas, por muito tempo, eu não tive esse contato com o ciclo. Por quê? Fui mãe, aí depois, não quero mais ter filho. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pôr o DIU. E aí, o DIU de cobre não deu certo, vamos colocar o DIU de hormônio. E aí, eu sentia muita dificuldade de identificar as fases.
tinha que prestar muita atenção para eu identificar as fases do ciclo. Aí, tudo bem, decidi tirar. A médica falou: é puxado, é caótico você sair de um DIU de hormônio para ir para um DIU sem hormônio. E eu na paz falei: não, vamos, né? Vamos para esse caos, né? Quero sentir. E, de fato, os 3 primeiros meses foi regulada, tudo certinho. Depois veio o caos, né? E aí é estranho, porque é como se eu sentisse cada fase pela primeira vez, né? Porque a minha mais velha tem 8, né? E eu casei, eu tomava remédio, eu parei de tomar remédio para engravidar. Aí nasceu a primeira, eu tomei remédio, parei de tomar remédio para engravidar. E o DIU, então assim, eu não tive contato. Tive contato lá na adolescência, mas não lembro, né, direito como que era. Nem tinha ideia. Então, foi um redescobrir o como é ter contato com esse ciclo. Então, está sendo redescobrir como é ter contato com esse ciclo. E aí, o DIU sem hormônio não deu certo, eu tive que tirar. Aí minha médica falou assim: experimenta ficar sem, para você ver, já que faz tempo, você não, né, não sabe como é. Mas eu vou te falar, quem costuma ficar sem, não quer mais nada, viu? Eu falei, tenho percebido isso, viu? Ela é. Então, é um negócio que as mulheres não se permitem sentir, né? O mundo, né, não deixa a gente sentir. O trabalho não entende um dia que a gente está produzindo menos, né? Às vezes, a demanda de casa não entende um filho um dia que você está mais cansada. Você tem coisas que a mãe precisa fazer, né? Então, eu acho que esse a gente se conectar de novo com o ciclo é extremamente importante para a gente se encontrar mesmo, como pessoa, como mulher, com os sentimentos, que é tão difícil, né? A gente sentir, a gente se permitir sentir. A gente não quer sentir, né? Que nem eu falei no começo, vinha essas coisas, nossa, eu queria tirar esses sentimentos. Hoje eu já olho esses sentimentos, eu já ligo, tudo bem, estou nessa fase. Tá, então o que que eu tenho que olhar? O que que eu vou me acolher nessa fase? Como que dá para isso ficar mais leve para mim? Porque é isso. E aí eu acho que entra uma parte importante que a Flávia pode falar também, sobre expressar, né? Que eu estava revendo o resumo que eu fiz do livro da Lua Vermelha, e lá tá falando, né, que nessa fase da feiticeira, as mulheres muitas vezes gostam de criar e destruir. E como é importante para a mulher achar meios de liberar essa frustração e essa raiva. E aí, se a gente parar para pensar, né? Quantas mulheres param, desenham, pinta, borda, escreve, canta, toca? Eu conheço uma que faz isso. Sem ser a Flávia, né? Sem ser a Flávia. E eu percebi isso essa semana, que ela falou que fez um encontro com as amigas, pintou a xícara. E eu falei, gente, como ela tem contato com esse feminino, né? Ela borda, ela faz esse tipo de coisa manual, que a gente nem sabe o que é direito, né? E, de certa forma, os trabalhos manuais estão cada vez menos, né? Até catar um feijão para pôr para cozinhar é uma coisa que cada vez menos se faz, né? E tem todo um simbolismo, todo
uma coisa psicológica mesmo nesse aspecto, né? De você saber o que é bom, o que não é, né? De trazer essa questão. E quantas de nós tem medo dessa criação, né? Porque na hora, igual você que recebeu um buquê de flores falando que era o primeiro passo para você se tornar mãe. Espera aí, eu tenho 10 anos, eu não estou pensando nisso agora. Né? E aí já entra um medo que você, na hora ali, você achou lindo o buquê de flores que você ganhou, mas traz um medo. E como assim? Então eu posso ser mãe agora? E sem informação disso, né? Porque a gente for pensar, quando a minha menstruação veio, logo em seguida veio de uma outra amiga e foi na escola e ela ficou super preocupada. Falou, o que está acontecendo? Eu falei, ué, sua mãe não te explicou que um dia ia acontecer isso? Não, ela não, eu não sei nem o que é isso. E ela não tinha contato nem de ver a mãe dela, porque a mãe dela fazia tudo muito escondido, né? E assim, perdeu muito essa questão de contar, de conversar, de explicar para a criança o que está acontecendo, para adolescente o que está acontecendo, o que pode ser essas emoções que ela está sentindo, dela se permitir sentir e destruir, né? Igual ontem a gente estava conversando e a minha segunda falou, quando eu desenhei aquele dragão, que eu pisei em cima daquele dragão e que não sei o quê, é porque eu estava querendo matar um menino da minha sala, porque ele é muito chato. Então, ela expressou aquilo que ela estava sentindo. Ela desenhou, ela pisou, ela rasgou. E aí, as pessoas, se alguém conta isso, já cria, nossa, mas você não pode pensar. Por que não? Ela está expressando, ela não foi matar o menino. E quantos acontece casos de chegar a fazer alguma coisa, por quê? Porque não pode expressar de maneira nenhuma, e a criança vai segurando aquilo e acontece de um voar no outro e de brigar porque não consegue expressar de outra maneira. Então, essa expressão, né, eu gosto muito disso, desse desenhar, desse escrever, são maneiras, e estar em contato com a ciclicidade, né, de ter a mandala, de anotar os seus sonhos, traz muito essa expressão desse feminino, e como a gente pode ir trabalhando isso na gente de uma maneira, muitas vezes a gente nem precisa muito entender, mas quando a gente traz esse símbolo e desenha e expressa isso, né, de certa forma você vai liberando aquilo, mesmo que de uma maneira inconsciente. É um convite, né? Essa ciclicidade é um convite para experimentar. Né? Experimentar sentir, experimentar fazer, experimentar descansar, né? Porque é isso. No final do ciclo, a gente está extremamente cansada, né? A nossa produtividade cai, a gente tem menos concentração, só que a gente está ali insistindo em fazer, em dar certo. E se a gente parar de insistir e descansar 1 horinha e depois voltar? Talvez renda mais. Ou talvez seja o momento de organizar, né, o trabalho, a rotina, de uma forma que se adapte a esse ciclo. Não fazer tudo igual, produzir tudo igual todo dia, sendo que o nosso corpo não dá conta. Não quer dizer que a gente é menos. Quer dizer que cada um é único. Só que essa é a dificuldade, porque eu acho que é uma questão de inconsciente coletivo mesmo, porque não é só a gente achar assim, é todo o resto acreditar nisso também e fazer dessa forma. E não tem esse apoio, não tem essa vontade, só que precisa começar, né? Essa questão da ciclicidade é um convite para a gente olhar para dentro da gente, para a gente entrar em contato com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com a nossa forma de agir em todas as fases do ciclo. Mas, como eu falei no início, acredito que muitas mulheres
não aprenderam a entrar em contato com essas emoções, com esse interno, e vivem de uma forma automática, de acordo com os acontecimentos externos, né? Então, é esse olhar para fora, né? E essa falta de contato com consigo mesma que faz com que tenha essa desconexão, né? Essa falta de autoconhecimento. Então, esse convite de olhar para a ciclicidade é justamente o oposto disso. É o convite do autoconhecimento em todas as fases do ciclo, de entrar em contato com essas emoções e de como elas modificam de acordo com essas fases. A Patrícia estava falando do início, né, do primeiro ciclo. Eu lembro que para mim foi difícil, ela ficou feliz, né? Eu não fiquei, porque para mim significou é como se o meu ciclo estivesse dizendo: acabou sua infância, daqui para frente é outra coisa. Então, eu gostava muito de nadar. Então, eu percebi que ali já ia ter uma dificuldade para mim naquele momento. Então, essa foi a minha indignação. Eu já não tinha tanta liberdade como eu tinha antes. E eu demorei, né? Como eu estava falando no início, né? Eu tinha essa luta interna, né? Porque eu não queria, né? Eu queria muito ainda aquela energia da liberdade da criança, né? De estar ali brincando e estar, né, usufruindo da minha liberdade o tempo todo, né? Eu tinha muito essa atividade física, eu gostava muito de nadar, então isso para mim era muito importante. E o início do ciclo era justamente esse rompimento, né, com essa espontaneidade, né, infantil. Então era uma nova fase se iniciando e eu precisava lidar com ela. E eu não lidei da melhor forma. Antigamente, muitas mulheres não tinham essa questão da produtividade tão latente, né, como nós temos hoje, de ter que trabalhar fora, de fazer mais coisas em menos tempo, porque elas estavam em casa, mas, por outro lado, tinha um tabu muito grande, né? Então, muitas mães não conversavam com as filhas, porque existia essa vergonha, né, como se fosse uma coisa suja, né, da mulher. Então, não se falava sobre isso, era uma coisa escondida. Em casa, minha mãe falou comigo, né? Minha mãe tinha essa abertura um pouco maior, mas também não era tão aberto. Sempre, essas questões femininas parece que sempre vêm carregadas de algum tabu, né? Como se fosse uma certa vergonha, fosse uma impureza, né? Então, sempre tem aquela questão de não poder falar disso em público. Hoje está mais aberto esse conhecimento, mas até pouco tempo atrás não se falava sobre isso. Então era aquela coisa um pouco escondida, né? Como se a mulher tivesse que ter vergonha do seu próprio ciclo. E não tem que ser assim, né? É uma fase natural da mulher e ela tem que lidar com isso com naturalidade. Eu acho que as mães tinham medo de sexualizar as filhas falando sobre isso, né? E aí entra, né, todo aquele histórico de patriarcado, de que a mulher não pode sentir prazer, que não sei o quê. Então, eu acho que as mães não sabiam muito, sabiam o básico também, não sabiam direito como funcionava, e eu acho que tinha esse certo receio de explicar muito e sexualizar a criança. E a menina gostar muito, ser para frente em relação a isso. Então, acho que tinha esse receio das mães. Não sei o que vocês acham. E assim, o que a Mel falou dessa primeira menstruação, né? Tirar a liberdade dela tem tudo a ver, porque saiu daquele tempo linear, né? Que era todos os dias parecidos e que estava tudo certo, né? Porque não tinha essa mudança hormonal. E aí te inicia realmente no tempo cíclico, né? Que não é só as emoções, é também os hormônios que vão mudando de acordo com cada uma dessas fases.
Então, e traz também, eu vejo muito a ciclicidade como isso, como uma preparação, um amadurecimento da gente, um pouquinho de cada vez, para a gente experimentar cada uma dessas fases, né? A jovem, a mãe, a feiticeira, a anciã. Então, um rito de passagem que não é feito de uma vez, mas sim um pouquinho de cada vez, a cada ciclo. E essa questão dessa sexualização é sim um medo muito grande de, e se eu contar que agora, né, tem a fase, porque de certa forma coloca um medo que agora você menstruou, você pode engravidar. Não explica que tem uma fase, não explica como que você pode identificar essa fase, né? E aí coloca esse medo na tentativa de quê? De que a menina também não tenha essa curiosidade, né? Porque aí Sim. é uma coisa assim, eu não sei, eu posso engravidar, então qualquer momento. E não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim. Tem a fase, tem aquele dia especial, né? Então, é um medo também muito na questão de controlar, né? E assim, de certa forma, foi o que eu conversei mais cedo com a Patrícia, de certa forma, essa questão da sexualização tem muito a ver com essa questão de a menina, mesmo quando ela ainda não tem essa maturidade, essa percepção dessa sexualidade, ela já Essa desperta, malícia, né? ela já desperta olhares, o corpo vai se formando, vai se mostrando e ela desperta olhares. E aí tem aquelas meninas que vão sim, né, se sentir à vontade com esse despertar de olhares e vão querer se mostrar e vão querer usarem roupas que definam esse corpo, assim como vai ter as meninas que vão querer se esconder, porque elas não querem ser vistas, né? Elas querem passar despercebidas, porque elas não querem essa conexão a partir dessa sexualização. Elas querem essa conexão talvez mais profunda, né? De conectar com aquilo que realmente é além desse corpo. Então, traz, assim, dois aspectos desse feminino que desejam esse ser vista, mas uma pelo lado mais, vamos dizer assim, mais Ártemis e mais Atena, né, da sua inteligência, das suas capacidades, e o outro lado mais pelo lado da Afrodite, do seu corpo, da sua sensualidade. E aí entender essas nuances do feminino é muito interessante. E é muito difícil, né? A gente falando aqui da primeira menstruação. É muito difícil uma menina conseguir entender e lidar com tudo isso, né? Ela nem está entendendo direito o que está acontecendo, que nem a Mel falou, né? Que para ela foi triste, porque estava tirando a liberdade dela, a liberdade de nadar o mês inteiro, todo dia, se ela quisesse, né? E, e é muito isso, né? Eu vi várias postagens falando de meninas, né? Que param de gostar de fazer educação física justamente por conta das épocas do ciclo. Então, assim, é algo gigantesco, mas que a gente não olha, né? A gente não ensina as nossas filhas, né? E eu acho que esse é o ponto, né? A ciclicidade é uma ferramenta de autoconhecimento, é esse olhar para a gente, para o que a gente sente, é esse desenvolvimento de quem a gente é, mas também é a oportunidade da gente mostrar um novo caminho para as nossas filhas, né? Porque se a gente não olhar para isso, a gente vai continuar criando da mesma forma que a gente foi criado. E quando a Mel falou, né, que agora você pode ter filho, agora você pode engravidar, eu lembro que no meu antigo trabalho, na nossa época, assim, tinha muito esse medo, né, da gravidez na adolescência. E aí até os homens, né, os meninos, estavam falando assim, até hoje eu tenho medo de engravidar na adolescência, com 30 e poucos anos. Assim, de tamanha pressão que foi... E assim, a gente está falando aqui de homens. Imagine nas mulheres, né? Porque é isso,
né? Era um choque de realidade, assim, mas eu acho que se a gente olhar para isso com naturalidade, com conhecimento, com escuta, é um convite para o amadurecimento devagar, né? Não é que nem a Mel sentiu de, acabou a minha liberdade. Não. Tem dias que você vai ver, mesmo você estando mensagem, você não vai querer, você vai estar cansada. Então, é essa mudança de perspectiva que a gente precisa começar a trazer. E que não tinha, né? E hoje a gente está buscando isso pela gente, mas também para mudar essa realidade, né? Porque se cada um mudar, ir atrás, querer fazer diferente, a gente consegue fazer diferente no todo, né? E a gente sabe que essa ciclicidade traz muito a questão da mudança, né? De você aceitar que você não vai ser o mesmo todo dia, né? Porque essa questão do eu tenho que produzir, eu tenho que fazer tudo do mesmo jeito, eu quero nadar todo dia, né? Isso traz muito uma previsão desse linear, né? Daquilo que não Controle, né? é É o o controle. controle. É o controle de que vai ser desse jeito todo dia. E aí essa ciclicidade vem te lembrar que não, que vai mudar, assim como as fases da lua, assim como as estações do ano. E assim, eu acho que a gente aqui no Brasil tem uma desvantagem muito grande com essa questão, principalmente das estações do ano, né? A lua, se a gente não olhar para o céu, a gente não percebe a mudança que ela está trazendo, né? E a mudança que a gente podia perceber mais era da estação do ano, mas aqui para nós a gente não tem umas estações muito definidas para a gente ter essa percepção dessa mudança. Então, Esse até ano o que teve um pouquinho mais, né, de inverno, assim, que eu vi que... Mas ano passado não teve. Esse ano eu vi, assim, eu percebi também em mim, não sei se por conta de estar sem hormônio, eu percebi também esse inverno mais recolhido. Eu não sei se foi uma coisa geral ou foi uma sensação minha que eu espalhei como se fosse de todo mundo. Mas é muito isso, né? Esse inverno a gente querer ficar quietinho, se encolher, a gente se permitir, né? É muito difícil a gente não ter controle de como vai ser. É um exercício, a ciclicidade, querendo ou não, sobre confiar e sentir, né? Eu acho que no início vem aquele susto, né, por causa de todas as transformações hormonais do nosso corpo, né, desse rompimento com a infância. Então, é aquele susto mesmo, né, porque tem todas essas mudanças. Mas quando a gente começa a conhecer o nosso ciclo, entrar em contato com as nossas emoções, a gente também se dá a oportunidade de amadurecer. E eu acho que é uma via de mão dupla, porque exige um amadurecimento nosso para a gente olhar para isso, e ao mesmo tempo em que, olhando para isso, a gente também amadurece mais, porque a gente entra em contato com essas emoções mais profundas, né? Então, se observando mais, a gente cresce como mulher e como ser humano. Então, eu acho que tem essa via de mão dupla que é muito interessante, essa questão da ciclicidade. Quer falar? Falar. Vou falar. Tá ficando assim? Eu acho que, claro, que a gente está falando da ciclicidade em todas as fases, né? Mas eu acho que para quem ainda não teve esse contato, é um convite diário, assim, para ver, né? Acordar, se perguntar o que eu estou sentindo hoje, o que eu estou com vontade hoje. Ah, Patrícia, mas a hora de levar as crianças para a escola
não muda, né? A rotina continua. Continua, mas o que dentro da sua rotina você consegue fazer de diferente? Né? Num dia que você está mais cansada, alguém não pode levar as crianças? Né? Eu acho que é dar voz a esses pequenos sentimentos, né? É devagarzinho para a gente conseguir alcançar, né, aquilo que é verdadeiro, que é nosso, né? Não é do dia para a noite, né? Eu ainda estou aprendendo sobre isso, sobre se sentir, sobre falar, hoje eu vou acordar mais tarde. É sobre deixar a vida levar, confiar para onde a vida está levando, né? E eu acho que a gente se propor a perceber e a fazer esses movimentos é de grande valia para a gente mesmo, né? Porque o que a gente sempre fala aqui no Papo de Mãe Mulheres Conscientes, ninguém vai chegar para você e vai falar, querida, descansa que você está cansada. Dificilmente alguém vai fazer isso. A gente tem que fazer isso pela gente. A gente tem que pegar e procurar outros recursos para que a gente consiga fazer aquilo que a gente está com vontade. Então, amanhã eu vou acordar mais tarde? Pede-se o marido, a mãe, alguém consegue levar as crianças. Né? Eu acho que é um exercício a gente se permitir sentir. Acho que esse é o grande convite do episódio de hoje, se permitir sentir. E sentir os ciclos da vida, né? Os ciclos da ciclicidade, as épocas, né? E isso é muito importante para a gente se conectar com a gente mesmo, né? O quanto a gente está perdido da gente, o quanto a gente ainda não sabe para onde a gente quer ir, o que a gente quer fazer, o que é importante. Então, é sobre isso. O episódio de hoje é sobre isso que a gente quis trazer sobre a ciclicidade, porque é importante, é uma escolha a gente voltar a sentir, a gente voltar a se conectar com a gente ter contato com aquilo que faz bem pra gente. E a gente nunca vai saber o que faz bem pra gente se a gente não tentar, se a gente não sentir, se a gente não se permitir. E assim, esse padrão que a gente tem social dessa busca por esse patriarcado, por esse controle, por essa linearidade, valoriza demais a fase da jovem, né? A fase da disposição, de estar, de criar, de produzir, de fazer e acontecer. E aí essa valorização é tão intensa, né, que mostra o quanto que é difícil para a mulher quando ela chega nessa fase da vida mesmo, que ela está madura depois dos seus 40, que é quando começa a questão da menopausa, né, depois dos seus 45, 47 anos, o quanto que é difícil essa mulher aceitar esse envelhecimento. E aí a gente olha o quanto que é difícil aceitar essa fase correspondente que é a TPM, né? Então, o quanto que é difícil, e aí quando você olha a ciclicidade dessa maneira que a gente falou, que cada fase vai te preparar para aquilo que você vai viver, né, durante toda a sua vida, você consegue perceber que essas mudanças fazem parte, que está tudo bem, que você teve essa fase ainda jovem, que você teve essa fase da mãe, de cuidar, de nutrir, não só o outro, mas a si mesma, porque a mãe vem ensinar muito isso, né? Não só nutrir o outro, mas também nutrir a si, porque se você não se nutre, não tem como você cuidar do outro. Se você não cuida de si mesmo, não tem como você cuidar do outro. Então, e aí perceber que vem essa fase da feiticeira, de ter segurança de quem se é, de ter essa maturidade, né? Para chegar na fase da anciã, de ter toda essa sabedoria, essa intuição, essa conexão com você mesma. Então, cada fase do nosso ciclo vem nos preparando para esse nosso processo de amadurecimento natural. E quando a gente tem muita dificuldade em lidar com cada uma dessas fases, a gente precisa olhar para isso com cuidado, porque essa fase
enquanto está no nosso período fértil, ela está nos preparando para essa fase que vai chegar, definitiva, né? Essa TPM definitiva, que é quando você não vai ter mais esse ciclo, que é quando você não vai ter mais essa mudança tanto de hormonal, mas ao mesmo tempo você não vai ter mais aquela disposição e aquele pique da criança, né? Então, cada fase traz esse convite e traz esse olhar para si mesma, para se reconhecer como mulher, se reconhecer que é através da mudança que a gente amadurece, é através da mudança que a gente se descobre. E se permitir viver essa mudança. Porque eu fico até pensando como é que seria se vivesse o tempo todo numa fase só. Que crescimento e qual desenvolvimento teria? E essas pequenas pausas, muitas vezes, é uma reflexão. Não precisa você simplesmente parar, largar tudo. Mas você está consciente e presente naquilo que você está fazendo, né? Você não está fazendo as coisas no automático, mas buscando também esse olhar simbólico, esse olhar da alma, de que o porquê eu estou fazendo aquilo, né? Não só pelo dever, mas porque você sabe que aquilo te preenche de alguma forma. Patrícia estava falando sobre estar atenta, né, a cada fase do ciclo, de estar atenta às suas próprias emoções e de se preparar, né, como a Flávia estava falando, para cada fase da vida, né, porque nós temos ciclos mensais, mas também nós temos o ciclo da vida, né, que é o ciclo maior. Agora, como que a gente pode estar preparada e entrar em contato com essas emoções através de um diário? Eu acho que seria uma forma bem intuitiva de entrar em contato com essas emoções, porque através do diário, escrevendo como eu estou me sentindo hoje, escrevendo de forma fluida, sem parar muito para pensar, e escrevendo de uma forma livre, nos dá a oportunidade depois de reler aquilo. E a gente sabe em que fase que a gente estava vivendo isso, o que estava acontecendo na nossa vida. Então, dá para a gente ter um panorama mais amplo, né, e entender a forma que a gente pensava, como que a gente lidava com as questões da vida, em que fase que a gente estava. A gente poderia escrever sobre tudo isso, né? Hoje é o dia tal, estou nessa fase, estou me sentindo assim, estou vendo as pessoas ao meu redor dessa forma, penso dessa forma sobre mim. Então, isso nos dá uma forma ampla de ver como a gente pensava e de nos preparar para cada fase da vida. Porque nós temos o ciclo mensal, mas também a gente tem esse ciclo grande da vida, né? E aí a gente ficaria mais preparado emocionalmente, inclusive, para lidar com isso. Trazer essa ferramenta prática, igual a Mel falou, é muito importante, porque é o que eu te falei, né? É o que eu falei da mandala, você ter a mandala, né, para você visualizar esse ciclo como algo cíclico mesmo, como algo que vai mudando a cada dia, e ter essas anotações dos sonhos, desenhar, escrever, traz muito essa clareza e essa expressão daquilo que você está sentindo. Porque às vezes você não vai querer escrever algo especificamente, mas se você desenhar, se você lembrar de um sonho e anotar, você vai trazendo mais material e mais sentido para esse dia a dia, né? E essa ferramenta, né, na prática, muitas vezes traz essa clareza mesmo. Eu acho que o ciclo pede expressão, né? Então, a forma que for mais confortável para a gente se expressar, né? Seja no desenho, seja na escrita, seja cantando, seja, né? Eu acho que vale a pena investir, né? E a mandala é esse convite, né? Eu costumo anotar o que eu estou sentindo, se eu tive vontade de comer, se eu sonhei, se eu não sonhei, como que eu estou fisicamente, como que eu estou emocionalmente. Então, tudo vai sendo anotado para você depois perceber como que você funciona, digamos assim, em cada ciclo.
né? Então, é autoconhecimento puro, né? Porque quando a gente escreve como a gente se sente o mês inteiro por vários meses, a gente já entende como a gente está funcionando, como que a gente pensa, o que faz sentido colocar para fazer naquela época do ciclo, o que não faz. Então, é essa ferramenta de conhecimento única das mulheres, né? Porque os homens não têm isso. E às vezes muitas mulheres acham ruim ser mulher, né? Acham ruim ter contato com esse ciclo. Mas é muito o que a Flávia falou, né? Se não tiver as mudanças, a gente não se transforma, né? E quando a gente escolhe viver nessa linearidade, nossa, nem sei, é assim a palavra, Flávia? A gente escolhe não se transformar, a gente escolhe não amadurecer, a gente escolhe, eu diria, apenas sobreviver, viver no automático. E tá aqui uma pessoa falando que viveu no automático, hein? Vivia muito no automático. Então, é isso, gente, que vocês possam se conectar com a ciclicidade, com esse desejo de se entender melhor, de confiar no sentir. Isso não quer dizer que a gente vai parar de produzir. Não, talvez a gente produza mais entendendo realmente, talvez a gente se torne mais criativa, entendendo cada fase que a gente vive no ciclo. Esse foi mais um Papo de Mãe Mulheres Conscientes. E que esse papo também te inspire a ouvir o seu corpo e acolher os seus tempos. Nem sempre é sobre fazer mais. Às vezes é só sobre permitir-se estar. Honrar os seus ciclos é honrar a mulher que você é em cada fase. Hoje nós estivemos com a Flávia Alves, que é terapeuta junguiana, especialista em energia feminina e ciclicidade e também taróloga. Seja sempre bem-vinda no Papo de Mãe Mulheres Conscientes. Muito obrigada, Flávia. Se esse papo também ressoou com você, já se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha com quem deseja ouvir essa mensagem. Então, um grande abraço e até o próximo episódio do Papo de Mãe Mulheres Conscientes.